conversando sobre o presbiterianismo, um mês de reflexão sobre o presbiterianismo, e tomei a iniciativa de, nesse mês, conversarmos sobre alguns assuntos em relação à vida da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil também, que é uma igreja presbiteriana, e à luz da nossa celebração de comemoração do aniversário da nossa igreja. O texto indicado é o texto de Atos, de número 2, capítulo 2, versículo de número 42, e eu vou fazer a leitura até o versículo de número 47. Mesmo sentados, mas com toda a reverência à palavra de Deus, façamos então essa leitura. Atos 2, 42 até o 47. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em cada alma havia temor. E muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições, e com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava, dia a dia, os que iam sendo salvos. Amém? Essas são as palavras do Senhor para a nossa reflexão nessa noite. Amém? Eu queria começar a minha fala em relação a esse texto que nós selecionamos então para esse domingo, com um destaque de uma palavra que eu achei que é muito relevante para nós e que ela se repete na leitura do texto que foi escolhido. A palavra é perseveravam. Ela se encontra no versículo de número 42, no versículo também de número 46. E me permitam aqui um momento de gramática. A palavra aqui escolhida, perseveravam, é um verbo de perseverar. Verbo aqui no texto aplicado que é um verbo transitivo indireto. O que é isso? No seu significado, é de ter perseverança. Insistir, persistir numa escolha. Então, quando você escolhe algo e você fica tentando, e você não desiste, você continua, porque você é convicto daquilo. Ser constante. Não é algo que você tem oscilações, é sempre estar ali martelando naquela escolha que você então determinou. Permanecer, você não vai trocar de escolha, você está convicto, você está naquela escolha constante e você vai permanecer nessa sua escolha. E você vai conservar ela. Ou então, pode ser também um predicativo. Predicativo no sentido de continuar, de ficar, de permanecer. Seja, então, o verbo transitivo indireto ou do predicativo, as duas possibilidades de escolha que aqui está, é de você manter-se firme e determinado, sem olhar circunstâncias. Olhando para o texto, então, quando a palavra fala perseveravam, os discípulos de Jesus, aqueles que eram então os apóstolos, os seguidores de Jesus, responsáveis pela manutenção da igreja, pela pulverização da palavra de Deus, eles perseveravam. Amém? Eles estavam convictos e eles tinham uma escolha constante. Eles estavam ali certos que essa era a escolha que eles deveriam caminhar. E, aliás, a palavra de Deus nos ensina que a igreja não é apenas um grupo de pessoas que se reúne, mas que é um corpo vivo, que é formado por pessoas, sustentado pelo Espírito Santo. Ou seja, embora somos pessoas, nos reunimos,
Quem nos sustenta é o Espírito Santo. E temos um chamado para viver em comunhão. E viver em comunhão é para cumprir a missão do Cristo neste mundo. E esse é o lema da palavra que Deus assim nos orientou para essa noite. A igreja como um corpo vivo. Amém? A igreja como um corpo vivo. Nós vamos falar sobre unidade, vamos falar de missão. E o texto de Atos, capítulo número 2, nós olhamos então os esforços de um povo que perseverava, de um povo que estava firme na palavra de Deus, nas doutrinas dos apóstolos, ou seja, daquilo que os discípulos de Jesus estavam anunciando. E era aqui então, pelo que está narrado, uma igreja que estava caminhando em unidade. E por isso, essa igreja que caminhava com unidade, ela estava experimentando o quê? Crescimento. No final, aí está, o Senhor lhes acrescentava, dia a dia, os que iam sendo salvos. Crescimento da igreja. E por isso ela estava experimentando do poder de Deus, por isso ela estava experimentando do crescimento e ela tinha um impacto relevante na sociedade. Eu vou pedir para o Pedro me ajudar. Vou fazer aqui, permitam-me usar um pouco da tecnologia. Gerei algumas imagens com o recurso da inteligência artificial. Irmãos, observem primeiramente essa primeira ilustração. Essa primeira ilustração, ela está falando sobre o quê? Você consegue visualizar um homem numa jangada, num barquinho, e ele está remando sozinho. Mas ele não está sozinho no barco. Junto com ele tem outras pessoas. E eu imagino que essas pessoas, também como ele, querem chegar no mesmo objetivo, querem chegar no mesmo destino, mas todas elas estão dormindo. E só o coitado ali está remando sozinho. Então pode mostrar uma indiferença, um pouco caso dessas pessoas, porque elas estão dormindo. Embora também precisem chegar no mesmo destino. Embora precisem também e tenham certo que vão chegar no mesmo local que o rapaz que está remando sozinho. Mas ele é o único que pegou os remos nas mãos e remou. E remou para a direção do destino. Agora, vamos olhar uma segunda imagem. Essa segunda ilustração, ela é um pouco diferente da primeira. Por quê? Essa ilustração, ela está mostrando que existe esse mesmo rapaz que está remando, e todos estão falando, olha, você tem que remar, é para lá, é assim que rema. Mas não estão remando. E aí essas pessoas estão também, eu imagino, que também precisam alcançar o mesmo destino. Assim como na imagem anterior. Mas diferente daquele primeiro episódio onde todos estavam dormindo, agora nessa segunda ilustração, todos estão ali falando, olha, você tem que fazer assim, você não está remando direito, rema com força, rema mais para lá. Enfim, todos ali estavam cheios de convicção, de razão, de como remar. Talvez tinham ali feito curso de como fazer a remagem, mas não colocaram a mão e somente o rapaz está remando. Agora vamos para uma terceira ilustração. Essa ilustração, ela, não sei se conseguem perceber, todos estão remando. Todos estão em alto mar. Creio que todos querem chegar também no mesmo destino. Mas nessa ilustração, há um ponto que eu gostaria de destacar. Embora todos estão remando, diferente das outras duas primeiras ilustrações, cada um está remando de uma direção diferente.
Cada um está posicionado no barco de uma forma diferente, remando para uma direção diferente. A probabilidade de eles não saírem do local é muito grande. Porque se cada um remar para uma direção, o barco não vai sair do lugar. Agora, eu queria que você observasse a última imagem. Todos estão no barco, todos estão remando, e todos estão remando na mesma direção. Com toda a convicção que você tem no seu coração, meu irmão, minha irmã, olhando as 4 ilustrações, a figura 1, a figura 2, a figura 3 ou a figura de número 4. Com sinceridade, pode me responder em alta voz. Qual das 4 gravuras, imagens, você acredita que o barquinho vai chegar no destino final? A 1, a 2, a 3 ou a 4? A 4, porque todos estão remando e todos estão concentrando seus esforços para a mesma direção. E assim, meus irmãos, irmãs, a ilustração não é uma apresentação coach, não é uma mensagem de autoajuda, mas isso se aplica para a vida da igreja. E eu queria convidar você a refletir sobre esse texto, agora que observamos essas imagens, entendendo que como igreja, para nós sermos igreja, nós precisamos de unidade. Nós dependemos que como igreja possamos viver unidos e como igreja dependentes do Espírito Santo de Deus, para podermos alcançar o nosso destino, para alcançarmos os nossos objetivos. A igreja depende da unidade. E eu vou trabalhar alguns pontos para a nossa reflexão. Em primeiro lugar, o primeiro ponto seria a unidade na perseverança da palavra de Deus. Como começou o texto, e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Esse barco, ele só vai chegar no seu destino quando todos chegarem nessa mesma direção. De igual modo, a igreja, ela só vai permanecer firme quando todos começarem a seguir a verdade do Evangelho. Quando a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, for de fato o nosso livro primeiro, e nós crermos nisso, e não o contrário. Não o contrário de cada um ter opiniões que divergem com a palavra de Deus. Podemos ter opiniões, mas as nossas opiniões não podem divergir, contrastar com a palavra de Deus. A palavra de Deus, ainda usando a figura de linguagem da ilustração, ela é o leme da direção. A palavra de Deus, ela é importante e fundamental para todos nós. E sem a palavra de Deus, cada um vai remar para um lado. Cada um vai remar para uma direção. Como na ilustração 3, na gravura 3. E ela não irá sair do lugar. Cada um sentado, remando, com seus esforços, mas evidentemente que aí na gravura você vai perceber que cada um está determinado para fazer a sua direção, o seu lado, mas não preocupados com o resultado final. Não preocupados em alcançar o destino. Muito esforço, muita dedicação, mas não há um diálogo. E quando não há diálogo, não há progresso, não há avanços. E aí o grupo ali certamente vai ficar rodando, girando. Em segundo lugar, a unidade
na comunhão fraterna. No texto, ainda no versículo de número 42, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Comunhão, meus irmãos, não é apenas amizade. Amém? Comunhão não é eu conversar com você e dizer bom dia, boa tarde, boa noite. Comunhão não é você ser meu amigo nas redes sociais e ficar curtindo as minhas postagens apenas. Comunhão não é você ser o meu amigo no WhatsApp e você me desejar esporadicamente bom dia. Comunhão é compartilhar uns dos outros da nossa vida. Mas prestem atenção, não é cuidar da vida do outro, é compartilhar. É ter a convicção de que aquela pessoa de qual você compartilha é uma pessoa que de fato também vai agir de uma forma recíproca com você, que vai orar com você, que quando não está bem, vai ter a certeza de te aconselhar uma palavra, ou que você poderá compartilhar uma palavra de conforto, de consolo para este coração. A unidade não significa apenas ausência de diferenças. Hoje, conversando com um grupo que está se preparando para ser apresentado para a classe de catecúmenos, e todos ali eram casais. E eu provoquei eles, né? Vocês combinam com tudo? Tudo que vocês pensam igual? Né? E evidentemente que não. Todos ali falavam assim, tem horas que a gente diverge do pensamento. Mas não deixam de ser um casal, não deixam de ser uma família. E a unidade da igreja também deve refletir a mesma essência. Embora possamos não concordar com muitas das coisas, ter pensamentos não comuns às vezes, mas nos unimos, nos esforçamos para chegar no mesmo ideal, no mesmo bem comum. Ainda que existam diferenças de opiniões, de pensamentos, mas nós devemos zelar, enquanto igreja, pelo amor. Nós devemos zelar enquanto igreja pelo respeito. Nós devemos zelar enquanto igreja com cuidado mútuo, cuidar uns dos outros. Cuidar das pessoas como você gostaria de ser cuidado. Se relacionar com as pessoas da forma como você gostaria de se relacionar. De agir com as pessoas da forma como você gostaria que fizessem com você. É olhar no próximo você. A igreja é chamada para ser uma família. Nós chamamos, irmãos. Irmãos é o quê? Família. Só que aqui é uma família diferente. É uma família espiritual. Me permite, Pedro, voltar para a primeira imagem? Não é uma família que rema sozinha. Não é uma família que é individualista, é egoísta, porque tem alguém remando. Eu não preciso remar. E talvez olhando um pouco a gravura, não foi proposital, mas talvez uns ali que estavam dormindo, talvez tinham mais força para remar do que o que está remando ali. Ou seja, todos devem entender
que na igreja todos têm que remar juntos, como na ilustração 4. Em terceiro lugar, a unidade na adoração. Estar unido como povo de Deus, estar unido como igreja na adoração. Ainda no versículo de número 42, então nós vimos que perseveravam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, na comunhão e no partir do pão e nas orações. A adoração, ela é o combustível da igreja. A adoração ao nosso Deus é o combustível da igreja. Quando nós oramos, quando nós partimos o pão, e na ceia é o local onde nós partimos o pão, que é o momento onde como igreja nos lembramos do ato salvífico de Jesus. É na ceia que nós olhamos para a mesa e nos lembramos da salvação que temos em Cristo Jesus. Mas quando partimos o pão, nós fazemos em memória de Cristo, que nos amou, que entregou a sua vida para o perdão dos nossos pecados, e declaramos que somos um único corpo em Cristo Jesus. Unidade do corpo é um corpo único em Cristo Jesus. A unidade espiritual, ela se fortalece quando a igreja, quando a comunidade, ela se reúne em torno da presença de Deus. Diferente daquela jangada, daquela ilustração que estava marcada por hostilidade, onde o rapaz estava remando sozinho e atrás dele as pessoas provocando da forma como ele deveria remar. Você não escolheu o remo correto, você não está fazendo com força, com vigor, você tem que remar mais rápido, mais forte. Como igreja nós remamos juntos na mesma direção. Como igreja nós remamos com alegria e com dedicação. E essa última ilustração que foi mostrada é a imagem perfeita da igreja em missão. Cada um no seu lugar, mas todos no mesmo propósito. Todos remando na mesma direção. Em quinto e último lugar, a unidade que produz o crescimento. Já no versículo final, enquanto isso o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. O crescimento, igreja, não vem de estratégias humanas, mas do agir do Espírito Santo e uma igreja unida, onde há unidade, há vida. Onde há unidade, há avanços, há o progresso. E onde há unidade, há frutos. A unidade, ela abre espaço para que Deus acrescente novos filhos para a sua família. Na ilustração onde todos remam organizados, no mesmo ritmo, na mesma direção. A embarcação avança com força, com firmeza. Assim também, quando a igreja se une no mesmo ideal em Cristo Jesus, o reino de Deus se manifesta com o seu poder. Eu queria terminar minha fala dizendo que a igreja, ela é chamada a ser um corpo vivo. E quando eu falo igreja, evidentemente, eu falo cada um de nós. Todos nós somos chamados para sermos um corpo vivo. Um corpo vivo que é unido pelo Espírito Santo de Deus.
Um corpo vivo que é comprometido com a missão de Deus. Aliás, a missão, ela é de Deus. Ela não é nossa. Amém? Nós somos instrumentos na mão de Deus. A missão continua sendo de Deus. A igreja é do Senhor. Tenho um pouco de dificuldade, embora exista o vício de linguagem, quando às vezes expressamos assim, né? A igreja do pastor tal, né? A igreja do Senhor Jesus Cristo. A igreja não é do pastor A, B, C. O pastor, ele é ali um mordomo da igreja, como todos nós membros somos mordomos de Cristo, para servir o reino de Deus. Aliás, também vou colocar uma inquietação minha. Tenho dificuldade quando falam as minhas ovelhas. Eu não tenho ovelha nenhuma. Nem sei cuidar de ovelha. Salmo 23, 1 fala assim: o Senhor é o meu pastor. As ovelhas são dele. Inclusive eu sou também uma ovelhinha dele. O rebanho é do Senhor. O Senhor é o nosso pastor. E nada há de nos faltar. E nós temos que ter essa perspectiva, entender que a missão, ela é a missão de Deus. O reino é o reino de Deus. A igreja é do Senhor Jesus. Compete a nós apenas sermos servos, sermos filhos obedientes. Se nós remarmos sozinhos, nós cansaremos. Se brigarmos uns com os outros, ficaremos à deriva. E se cada um remar em situações e locais diferentes, posições diferentes, não sairemos do lugar. Mas se todos nós remarmos juntos, na mesma direção, na direção de Cristo, com alegria, com dedicação, nós chegaremos no destino final. Iremos no destino de qual Deus preparou para cada um de nós. Igreja, que possamos refletir nessa palavra, olhando na igreja de Atos, perseverantes na palavra, unidos, com comunhão, firmes na adoração, comprometidos com a missão e frutíferos no crescimento, para a honra e para a glória do nosso Deus. Amém.